os obreiros devem ser encorajados. Obreiros nas cidades precisam de encorajamento. Os que estão empenhados no difícil e provante trabalho das cidades devem receber todo o ânimo possível. Não sejam submetidos a maldosas críticas por parte de seus irmãos. Precisamos ter cuidado dos obreiros do Senhor, que estão expondo a luz da verdade aos que estão nas trevas do erro. Temos presente diante de nós uma elevada norma. Não desanimar. Os mensageiros de Deus, nas grandes cidades, não devem ficar desanimados com a impiedade, a injustiça, a depravação a que são chamados a enfrentar. Enquanto procuram proclamar as alegres novas da salvação, o Senhor aspira a confortar cada um desses obreiros com a mesma mensagem que deu ao apóstolo Paulo na ímpia Corinto. Não temas, mas fala e não te cales, porque eu sou contigo, e ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nessa cidade. Lembrem-se, os que se empenham no ministério de salvar pessoas, que embora haja muitos, que não aceitarão o conselho de Deus e sua palavra, o mundo inteiro não se desviará da luz e da verdade, dos convites de um Salvador perdoador e paciente. Em cada cidade, cheia como possa estar de violência e crime, há muitos que, devidamente ensinados, aprendem a se tornar seguidores de Cristo. Milhares podem ser alcançados com a verdade salvadora e levados a receber Cristo como Salvador pessoal. Não desfazer a obra que Deus chama outros a fazer. Devemos nos educar segundo a ordem divina, para não demolir, mas promover os interesses da humanidade. Os obreiros não devem se afastar. Terão que enfrentar desalentos que vêm de fora. E ninguém que alegue estar reparando a brecha na lei de Deus, edificando os antigos lugares assolados, restaurando o fundamento de muitas gerações, deve ser encontrado desfazendo a obra que Deus encarregou seus obreiros de executar em diferentes ramos de sua causa. Acautelar-se contra os que procuram desestimular o evangelismo nas cidades. Nossa pecaminosa condição de mornidão tem se estabelecido há anos. Estamos muito atrasados no seguir a instrução dada, de entrar nas cidades e erigir monumentos para a causa da verdade presente. Por muitos anos, as instruções nos foram repetidas acerca do trabalho a ser feito nas cidades. Contudo, parece haver uma letargia mortal sobre muitos ministros e o povo. Alguns poucos há que têm feito tudo em seu poder, mas o fardo dessa obra não tem sido levado ao coração do nosso povo. Eles não são persuadidos a cooperar e pôr em ordem as coisas que nos restam, que estão prontas a morrer. Alguns há que não aceitaram as mensagens que Deus tem enviado, e estes semearam as sementes da incredulidade, a ponto de as ervas daninhas brotarem e se multiplicarem. Aqueles que atrapalham a obra de Deus pelos últimos 15 anos não devem ser mantidos nem conservados em cargos de influência. A falta de estímulo e apoio desagrada a Deus. Demos graças ao Senhor por haver alguns obreiros que estão fazendo tudo quanto é possível para erguer memoriais para Deus em nossas cidades negligenciadas. Devemos nos lembrar de que é o nosso dever animar esses obreiros. Deus não se agrada da falta de valorização e de cooperação para com os fiéis obreiros que trabalham em nossas grandes cidades. Satanás procura desanimar os obreiros nas cidades. Ao vocês olharem para as cidades tão cheias de iniquidade, Satanás lhes dirá que é impossível fazer-lhes algum bem. As cidades estão tristemente negligenciadas. Vocês nunca conhecerão o valor da pérola enquanto não se empenharem por encontrá-la. Bom, aqui nada mais é do que assim, se você não está ajudando, então pelo menos não atrapalha, né? Que a gente vê aqui se as cidades, se esses obreiros estão trabalhando, claro, se estão trabalhando na verdade, pregando a mensagem, levando a luz, né, corretamente, então que a gente deva dar o máximo de apoio que a gente consiga dar a eles, né? Sendo que eles já vão por si só encontrar muitas dificuldades nessa pregação, né? Muitos que vão se opor, né? O povo mesmo vai se opor, e, enfim, não é um trabalho fácil, a gente sabe. Então, assim, a gente que é irmão, que acredita, então que a gente também dê esse apoio e que estimule, né? E assim, quem se for possível, que a gente também seja, né, que saia junto para pregar, mas se não, que a gente consiga também dar esse apoio, né? Para quem está engajado, né, na obra aí. E a gente se engajar também, né, para pregar. Nossa, mas a gente vê muita gente, né, que parece que se incomoda com o trabalho dos outros, né? Sim. Que a gente vê jogando um balde de água fria, e assim, a gente
Não assim só nas coisas da igreja, mas no geral, né? Às vezes, tipo, a pessoa Sim. chega com várias ideias, aí chega o outro e fala assim, ah, isso aqui é muito Não, trabalho, vai dar certo, vai dar certo. E já verdade. tem Satanás que tá contra a pregação do evangelho, né? Sim, é. Ele já tem Satanás que está imbuído, né, de fazer e de até conduzir o outro a pensar assim, né? Porque a gente sabe que ele também age, né? Nas pessoas de alguma forma, porque a Bíblia diz que o próprio Espírito de Profecia diz que ele fica atento às nossas atitudes e ele sabe o que nós vamos fazer e ele tenta de tudo para atrapalhar. Então já tem ele aí na causa para atrapalhar a obra. Então a gente deve não deixar o irmão desanimado e sim fortalecer, ajudar, empenhar e trabalhar junto, e estar empenhado na obra de salvação, Sim, verdade, né? né? A gente que é irmão, né? Que meio que Sim, tá, tem que estar unido, né? No mesmo propósito. Então a gente também tem que se lembrar de dar esse apoio, assim, para quem tá trabalhando, né? Porque eu sim, vi igreja que parece que joga mais a balde de água fria, né? sim. Ela fala que a falta de estímulo e apoio desagrada a Deus. E o contrário agrada, né? Se você vai estimular, vai apoiar, se vai agradar a Deus. Então é melhor você agradar a Deus do que desagradar, né? Então, é interessante que muitos podem usar esse texto como se fosse um apoio incondicional, né? Então, assim, quais são os obreiros que nós devemos apoiar? Aqueles que efetivamente estejam pregando conforme a verdade, né? Sim, sim. E Sim, não, e seja não aqueles que estejam usando da sua influência para, por exemplo, para pregação populista, para se tornar, vou me tornar popular entre as pessoas, então vou falar qualquer coisa de qualquer forma, né? não, e Interessante que ela está. que vai contra a palavra de Deus, é contra as doutrinas, aí você não pode apoiar mesmo, não. Então, assim, nós temos que buscar apoiar aqueles que realmente nós vemos que estão empenhados em fazer a vontade de Deus, né? Que tem como hábito falar da mensagem, né? E um outro ponto interessante é que esse tipo de conselho que Ellen White dá aos obreiros seria muito estranho se eles já estivessem vivendo nessas cidades a vida inteira, né? Porque para pensar, Satanás procura desanimar os obreiros nas cidades. Ao vocês olharem para as cidades tão cheias de iniquidade, Satanás lhes dirá que é impossível fazer-lhes algum bem. As cidades estão tristemente negligenciadas. Vocês nunca conhecerão o valor da pérola enquanto não se empenharem por encontrá-la. Então, perceba que ou nós estamos falando de pessoas que estão convivendo com isso, mas aí eles não iriam eles não iriam estranhar, né? Sim, Eles iriam estar acostumados com isso e estariam acostumados a pregar. Então eles não seriam obreiros no caso, né? Então aqui o que ela está falando são de obreiros que ao entrar em contato com aquele tipo de ambiente, eles acham que é basicamente impossível mudar aquelas pessoas, pregar e falar da mensagem, auxiliar aquelas pessoas e terem algum resultado. E ela fala que não, que eles podem ter resultado. Então aqui nós vemos um caso que ele é um indício de que essas pessoas não estão convivendo nas cidades e achando normal conviver entre as pessoas. Não, eles estão vendo que isso é bastante prejudicial, que isso prejudica o andamento, que isso pode prejudicar o andamento do evangelho, e alguns podem chegar até o ponto de achar que é impossível conseguir algum bom resultado em função disso, né? Então, a gente percebe que isso está alinhado com o que ela vem dito já há um bom tempo, que existe uma necessidade de evangelizar as pessoas, todos os lugares, mas existe uma necessidade do povo de Deus se preparar, buscar ambientes que sejam realmente propícios para eles viverem, né? Não faz nenhum sentido que ela tivesse falado para evitar esse tipo de lugar, mas tivesse dito para as pessoas que elas poderiam ficar tranquilas, que quando em algum momento lá no futuro longínquo, distante, depois de muitas décadas, né, vivendo num ambiente desse, que se elas quisessem, tivessem conseguido, elas poderiam se afastar disso, né? Quer dizer, uma coisa a mensagem não casa, né? A mensagem não isso seria fazer com que a mensagem ficasse conflitante, né? A mensagem de ter o cuidado de evitar morar nas cidades, com a mensagem de que diante de tanta iniquidade as pessoas chegam até a perder a fé de que seja possível fazer algum bem nas cidades, se elas já estão lá, né? Porque se elas já estão lá e são produtos disso, não teria por que ela imaginar que fosse impossível. Então, significa que são pessoas que muitas vezes se assustam tanto com a iniquidade que elas veem, que chegam até chegar nesse extremo de achar que não tem como fazer nada ali.
Ou seja, nós estamos diante de uma situação de pessoas que possivelmente estão se empenhando em se afastar desse tipo de ambiente. E ela fala, olha, ainda que esse local não seja adequado para nós convivermos a longo prazo, etc., nós temos que buscar pregar para essas pessoas e sermos uma boa influência para elas, né? Quando a gente alinha a mensagem, nós percebemos que é perfeitamente possível que nós façamos um evangelismo forte, bem estruturado, bem planejado em qualquer local, seja ele, ela tem um ponto lá para cima que ela comentou no outro capítulo, né, se não me engano, pregar nas grandes cidades, nas pequenas cidades, nos locais mais afastados, ou seja, o que ela está dizendo? De não passar por alto nenhum local, seja ele afastado, seja ele perto, seja ele uma grande cidade, seja ele uma metrópole, uma megalópole, seja ele o que for, nós temos que estar dispostos a pregar em todos os lugares, não só a falar a mensagem falada, né? Não só pregar a mensagem falada, mas viver a mensagem, ser um testemunho para essas pessoas quando estivermos lá, mas, ao mesmo tempo, nós não podemos nos esquecer de que, se as cidades são tão cheias de iniquidade assim, então qual é o benefício de permanecer nelas, né? Indistintamente? Ou ficar aguardando individualmente, ao invés de buscar pessoas para o nosso auxílio, ficarmos lá e aguardarmos indistintamente, seja lá para o que for, né? Então, eu acredito que não seja esse o melhor caminho para nós seguirmos. Né? Então, aí, a nossa proposta a partir desse primeiro estudo é propor um ponto de equilíbrio diferente do que está sendo proposto em muitos lugares. Né? Eu acredito que, pelo menos a proposta que eu acredito que seja equilibrada, seja auxiliar ao máximo as pessoas para que elas possam conhecer ao máximo as oportunidades que elas têm, como elas podem se utilizar dessas oportunidades de mudança de vida, como elas podem gradativamente buscar locais que venham propiciar o crescimento espiritual delas, não só ambientes na igreja, mas fora da igreja, locais de trabalho, locais de estudo, locais de moradia, que possam auxiliar a elas e fornecer a elas condições melhores de desenvolvimento espiritual. Isso, para mim, é uma posição equilibrada como cristão, né? Ou seja, não constrangendo, não impondo nada, mas também não fazendo a coisa de maneira relaxada. Olha, vai orando para Deus aí, um dia, quem sabe, não. Mas dizer para elas, olha, é importante, você já sabe a influência disso, a necessidade de mudança, e agora vamos buscar juntos, né? Vamos buscar um auxiliar o outro, vamos buscar grupos que já tenham ênfase, já tenham êxito, já tenham sucesso nisso, como eles fizeram, como nós podemos fazer, planejar isso para que isso não fique perdido lá no futuro, né, longínquo, distante, que ninguém sabe, mas que façamos isso de forma ordenada, coordenada, sem perder esse foco na mensagem às cidades, que é o livro que nós estamos estudando,